amigos, vamos falar agora, dentro das classificações orçamentárias, da estrutura programática, também chamada de classificação programática. Vamos lá, então. Nosso assunto mais geral, despesa pública, classificações orçamentárias, estrutura programática. Vamos passar aqui, então. Abra suas cortinas que nós vamos falar de um artigo, de uma portaria que a gente já viu, quem já estudou classificação funcional já viu, nós vamos repeti-la aqui agora na estrutura programática. Ela diz o seguinte, ó, nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, essa aqui trata da classificação funcional, em termos de quê? Projetos, programas, projetos, atividades, operações especiais, que é o que nós veremos aqui, que é a nossa estrutura programática. A estrutura programática ela vai apontar qual a finalidade do gasto. Sempre quando a gente começa uma classificação, a gente pergunta, né, o que essa classificação faz, o que ela vai responder. A classificação programática vai apontar a finalidade do gasto. Prosseguindo, então, já que a gente falou em programas, vamos nesse importante conceito também relacionado à estrutura programática, que é o conceito de programa. O que seria o programa? É o instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no PPA. E, além de saber esse conceito, ter uma ideia do que seria esse conceito de programa, temos que saber também, na atual lei do PPA, como ele é dividido. Ele é dividido em programas temáticos e em programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Cuidado com essas denominações, que elas mudam de um PPA para outro, ou de dois em dois PPAs, isso aqui não tem uma regra tão geral. Mas o programa temático é aquele que tem voltado para ações finalísticas. Olha lá o conceito dele. Aquele que expressa e orientação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. Quando a gente está falando de um programa temático, a gente está falando de um programa que ele vai entregar algo diretamente para a sociedade. Por outro lado, como o próprio nome do outro programa diz, olha lá, são programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Ele está com foco no Estado, ele vai entregar um serviço primeiramente ao Estado. Claro, pessoal, em última instância, qualquer programa ele vai estar voltado, em última análise, para a sociedade. Mas nesses aqui, primeiro, eles vão estar com foco no Estado, vão ser programas, por exemplo, voltados para a manutenção de um ministério. Um programa temático, por exemplo, seria um programa voltado diretamente para a educação, para uma universidade, seria um programa temático. Se fosse para a estrutura, funcionamento de um ministério, seria serviço ao Estado, por exemplo. Então, o conceito de programa de gestão, manutenção e serviço ao Estado, aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, como o próprio nome já diz. E temos também mais um tipo de programa. Por que ele está separado aqui? Porque ele não integra o plano plurianual. Olha lá, há ainda o tipo de programa denominado de operações especiais, os quais constam apenas na LOA, portanto, não integrando o PPA. A gente vai ver que um tipo de ação ela é chamada de operações especiais, mas a gente também tem um programa denominado de operações especiais. Mais à frente vocês vão entender melhor o que está relacionado essa tal aí de operações especiais, mas nesse momento é saber que ele não integra o PPA. E aqui, como é a classificação na LOA do programa? Quando a gente falou de classificação funcional, você que já estudou classificação funcional, sabe lá, a classificação funcional é composta de 5 dígitos. Aí tinha lá, os 2 primeiros a função, os outros 3 subfunção. Para quem já estudou classificação institucional, tinha lá, 2 primeiros, era relacionado ao órgão, os outros 3 a unidade orçamentária, e aqui na estrutura programática ele é um pouco diferente, ó. Mais para frente a gente vai falar como é que é classificada a ação e o subtítulo, mas começando aqui pelo programa, o programa é identificado por um conjunto de 4 números. Esses 4 números na LOA vão refletir, ou no PPA, vão refletir um determinado programa. Então, esse aí é o início da nossa estrutura programática, falando dos programas. E a partir do programa, são identificadas as ações. Cuidado, que às vezes cai em prova tentando confundir, que a partir das ações são identificados os programas, algo nesse sentido. Não, a partir do programa, então o programa ele é maior, o programa vai ser composto por um conjunto de ações. Então, a ação vai ser menor e o programa vai ser maior, vai ser um portfólio de ações, podemos assim dizer. O que seriam essas tais de ações? Quais são os primeiros conceitos relacionados às ações? O conceito mais conhecido de ação é esse aqui, ó. São operações das quais resultam produtos, bens ou serviços que contribuem para atender um objetivo de um programa. Então, a gente tem um programa que tem um objetivo mais amplo, as ações
vão ser como se fossem subdivisões desse programa, vão atender aspectos específicos desse programa, atender a um determinado objetivo dentro daquele programa. Por outro lado, também inclui-se no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação, e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, financiamentos. Nesse caso específico, veja que não estamos relacionados diretamente à entrega de um produto, não tem diretamente um resultado para aquele ente que está fazendo uma transferência, aqui para aquele ente que está fazendo um subsídio, um auxílio, uma contribuição ou um financiamento. A gente vai ver o que diferencia ações nesse próximo item. Ó. As ações, conforme as suas características, podem ser classificadas como atividades, como projetos ou operações especiais, segundo a portaria 42 de 99. Então, pessoal, esse conceito aqui, esse conceito de ação, e as ações, não são os programas, são as ações, são classificadas como atividades, projetos ou operações especiais. A gente viu que o programa é composto por 4 dígitos, e quando a gente puxa um pouquinho mais, continua a classificação da estrutura programática, a gente visualiza também a ação. Ó. A ação também é composta por 4 dígitos, e a seguir nós temos mais 4 dígitos que compõem o subtítulo. O subtítulo a gente vai ver mais para frente ainda durante a nossa aula. Então a gente tem um programa com 4, ação com mais 4, junto com o subtítulo, formando 8 dígitos, ação, subtítulo. E para reforçar, quem é classificado com atividades, projetos, operações especiais é aqui, ó, são as ações. É aqui que vão estar as atividades, projetos, operações especiais. Por que eu estou falando muito disso? Porque dentro da estrutura programática, agora é hora de você ter mais atenção possível, que é o que mais cai nas provas, que são os conceitos de projetos, atividades e operações especiais, e eles não são difíceis. Só ter atenção que você não terá dificuldade. Qual é o conceito de atividade? Está aqui o conceito, e eu vou destacar para você o que é mais importante nesse conceito e o que é cobrado em prova em relação aos demais conceitos. Olha lá, atividade. É um instrumento de programação utilizado para alcançar um objetivo de um programa. A gente viu lá que a ação ela é um instrumento para alcançar o objetivo de um programa. E a atividade é um tipo de ação, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente. Isso aqui é o mais importante do conceito de ação. A ação de atividade. A atividade se realiza de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço. Então veja que aqui nós temos uma ação que resulta num produto ou serviço, necessário a manutenção da ação de governo. Então, atividade, o que você tem que lembrar? Modo contínuo permanente, manutenção da ação de governo. A atividade mantém o mesmo nível da produção pública. O que isso significa, pessoal? Para você entender o que é uma atividade, que isso é importante, que é isso que cai em prova quando a gente fala de estrutura programática, principalmente. Quando a gente está falando de atividade, a gente está falando de um determinado tipo de ação que ele mantém uma produção pública contínua, que ele é necessário para a manutenção de uma ação governamental. Ela não é limitada no tempo. Um exemplo para você, funcionamento de uma escola. Então, enquanto existir a escola, vai ter que existir uma atividade voltada para o funcionamento da escola. Funcionamento no hospital. Da mesma forma, enquanto existir aquele hospital, sempre vai ter o funcionamento, sempre vai ser necessário o funcionamento daquele hospital. Então, é uma atividade. Funcionamento da máquina pública como um todo, manutenção como um todo, sempre vai ter que ocorrer manutenção. Então, é algo que não é limitado no tempo. E quando for limitado no tempo, vai ser o nosso conceito, que é o conceito de projeto. Então, prosseguindo aqui, mais alguns exemplos de atividade, um pouco para a gente sair um pouquinho fora do convencional, né, do que a gente sempre comenta. Vigilância sanitária em serviço de saúde, algumas que eu extraí lá da lei orçamentária. Manutenção de sistema de transmissão de energia elétrica, manutenção vai ser uma atividade, porque ela tem que ser constante. A vigilância sanitária é algo constante também. Fiscalização e monitoramento das operadoras de planos de seguros privados de assistência à saúde. Também, fiscalização e monitoramento vai ser uma atividade, porque é algo constante. Outro tipo de ação é o projeto. Ele começa muito semelhante à atividade. Ó, instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa. É um dos conceitos de ação que a gente viu. Envolvendo um conjunto de operações, só que a característica do projeto é que é limitado no tempo. Ó, limitadas no tempo, das quais resulta um produto. Aqui eu destaquei, porque na nossa próxima
conceito de operações especiais, a gente vai ver que ele não resulta num produto, mas aqui resulta um produto tanto como atividade. Atividade também resulta um produto ou serviço, que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Enquanto atividade a gente falava em manutenção, em projeto a gente está falando em expansão. Enquanto atividade a gente falava em algo contínuo, aqui a gente está falando de algo limitado no tempo. Os projetos expandem a produção pública ou criam infraestrutura para novas atividades, ou ainda implementam ações inéditas num prazo determinado. Por que a gente diz expande a produção pública ou cria infraestrutura que depois vão ser utilizados para atividades? Lembra que eu dei um exemplo para vocês? Funcionamento de uma escola, funcionamento do hospital. O funcionamento é uma atividade, mas a construção de uma escola é um projeto. Porque você está ampliando algo que não existia, está fazendo uma ampliação daquela ação governamental e tem que ser limitado no tempo. Então, o projeto ele vai para construir a escola, vai do começo até o final. Para construir a escola, está encerrado o projeto. E por que a gente diz que ele cria uma infraestrutura para atividades? Porque, feita a escola, a gente pode, a partir daí vai entrar atividade de funcionamento da escola. Assim ocorre para os hospitais, assim pode acontecer na hora que você está construindo uma nova estrada. Uma nova estrada vai ter um período, um projeto, acabou. Mas a manutenção da estrada não. A manutenção vai ser enquadrada como atividade. Outros exemplos aqui de projeto, aqui no nosso slide. Implantação de postos públicos. Então, aquele número de postos vai ser implantados. Se trata de um projeto. Implantei 20, mas depois quero implantar mais 20. Então, são 2 projetos. Não deixa de ser limitado no tempo. Implantação da rede nacional de bancos de leite humano. É um outro exemplo que eu tirei aqui para vocês. A implantação da rede é um projeto. A manutenção, o dia a dia da rede vai ser uma atividade de funcionamento. Construção da interligação de rodovias aqui no estado de Minas Gerais. A construção de rodovias também vai ser projeto. Então, lembrando, projeto limitado no tempo. Expansão para aperfeiçoamento da ação do governo. Atividade não, atividade, modo contínuo permanente. E as operações especiais é um outro tipo de ação que ela já vai ser bem diferente da atividade do projeto. Por quê? Porque ela vai ter essa seguinte característica, são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Quando a gente falou de atividade e operações especiais geram um produto ou geram um serviço, aqui operações especiais para o ente, né, para o ente que está executando a operação especial, não gera diretamente essa contraprestação. Caracteriza-se por não retratar a atividade produtiva no âmbito federal, considerando que a gente está falando do âmbito federal, podendo, entretanto, contribuir para a produção de bens ou serviços à sociedade, quando caracterizada por transferências a outros entes. O que está falando aqui? A regra geral de operações especiais, para aquele ente que está executando operações especiais, ela não tem resulta um produto diretamente, mas pode ser que resulte um produto para outro ente, no caso das transferências. Um exemplo para vocês. O que seriam essas operações especiais? Pagamento de inativos, não que inativos não sejam importantes, um pagamento, né, trabalhar durante toda a sua vida, mas naquele momento que você está pagando inativo, ele não resulta diretamente, considerado nesse conceito, que ele não dá diretamente um resultado, um produto para a ação governamental. Pagamento de dívida, da amortização da dívida, por exemplo. Quando se paga uma dívida, pressupõe-se que fez uma dívida para que se tenha feito um projeto. Mas no momento que está pagando a dívida, não traz diretamente um produto. Por isso que são operações especiais. Pagamentos de decisões judiciais também entram com operações especiais. Transferências para os entes. Por que diz que as transferências, para quem transfere, não gera um resultado, porque é simplesmente uma transferência, mas pode gerar um resultado para quem está recebendo. Por isso que diz esse conceito aqui, ó. Vamos voltar lá. Ó. Não retratam atividade produtiva no âmbito federal, ou no que a gente está transferindo, entretanto, podem contribuir para a produção de bens ou serviços da sociedade, quando caracterizado por transferência. Imagina a transferência para a construção de uma escola no município. Por o ente, se for federal, por exemplo, vai ser uma operação especial, porque não resulta diretamente para ele um bem ou serviço. Mas pode sim, se não a ponta da linha, ser caracterizado por um produto, para quem está recebendo a transferência. Em grande medida, estão associados aos programas do tipo operações especiais, os quais constarão apenas do orçamento, não integrando o PPA. Lembra quando a gente estava conversando lá? Eu falei que tem os programas temáticos, tem aqueles programas que estão voltados à gestão e manutenção dos serviços do Estado, e lá embaixo eu coloquei
programas de operações especiais, que são programas que não precisam estar, que não estão na lei, no plano plurianual, estão apenas na LOA. Esses programas de operações especiais, essas ações, operações especiais, vão estar vinculados a esses programas operações especiais. Exemplos: cumprimento de sentenças judiciais, pagamento de aposentadorias e pensões, amortização e financiamento e encargos de financiamento da dívida contratual, imobiliária, interna e externa, subvenções econômicas e subsídios. Então, pessoal, o que tinha de mais importante nessa aula, claro que você vai continuar aqui comigo, falta pouca coisa para a gente terminar, mas o mais importante nessa aula é isso aí, é você saber a diferença entre projetos, atividades e operações especiais. Saber que são tipos de ações e saber que essas ações são derivadas, estão em cima delas, estão programas. Então, um conjunto de ações vão formar um programa. Bom, voltando aqui, o que seria uma ação padronizada, que pode aparecer lá, eventualmente, na sua prova? O que é uma ação padronizada? Como o próprio nome diz, ela sofre alguma padronização, ela tem alguma sistematização. A ação padronizada é aquela que a implementação dela é realizada em mais de um órgão orçamentário ou unidade orçamentária. O que a gente pode pensar aqui? Uma ação padronizada ela pode ser uma que pode ser utilizada no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, ao mesmo tempo, ou dentro do Ministério da Educação, por várias unidades que têm características semelhantes. Então, essas ações são padronizadas. Você não pega duas unidades que têm as mesmas características. Por que você vai dar uma ação que tem as mesmas características, você vai colocar ações diferentes? Fica difícil até para controlar. E essas ações são denominadas de padronizadas. Essas ações padronizadas, prosseguindo aqui comigo, podem ser padronizadas setorial, quando são implementadas por mais de uma OO do mesmo órgão, por exemplo, dentro do mesmo ministério. Aqui tem um exemplo do funcionamento dos hospitais de ensino. A gente tem um hospital de ensino da Universidade de Juiz de Fora, tem lá da Universidade de Brasília. Então, cada uma das ações, essas ações vão ser padronizadas setoriais, que vão ser implementadas por mais de um O do mesmo órgão. Pode ser multissetorial. Se eu disse que a setorial ela vai estar padronizada no âmbito do mesmo órgão, a multissetorial vai estar padronizada dentro de vários órgãos. São executados por mais de um órgão ou por órgãos diferentes, considerando a temática desenvolvida pelo setor a qual está vinculado. Exemplo: elevação da escolaridade e qualificação profissional. Quando a gente fala de elevação da escolaridade, qualificação profissional, a gente lembra, pode ser o Ministério do Trabalho, fazendo uma qualificação, pode ser o Ministério da Educação, né, mais voltado aí à elevação da qualidade do ensino. Então, pode ser no Ministério do Trabalho, pode ser uma ação que seja também no Ministério da Educação. Então, se elas forem, as ações tiverem o mesmo sentido, elas vão ser padronizadas no âmbito multissetorial, porque passa de um ministério. Passando. Ou pode ser padronizada da União, como vocês vão imaginar, que é que ela perpassa por vários órgãos e unidades orçamentárias. Perpassam diversos órgãos e os UOS, sem contemplar a especificidade do setor a qual estão vinculados. Apresentam base legal, finalidade, descrição e produto padrão, aplicável a qualquer órgão e ainda pela gestão orçamentária realizada de forma centralizada pela SOF. As ações padronizadas da União são centralizadas pela Secretaria de Orçamento Federal. Exemplo: pagamento de aposentadorias e pensões. Então, todo ministério vai ter lá o seu pagamento de aposentadoria e pensões. Tem auxílio de alimentação aos servidores empregados. Isso tudo são ações padronizadas. Essa ação importantíssima aqui, ação específica para o pagamento de pessoal civil, perpassar os mais diversos órgãos e ministérios também, mas vai ser uma ação padronizada da União. Então, aqui você sabe que existe esse conceito de ação padronizada, que ela pode ser setorial, âmbito do mesmo órgão, multissetorial, vários órgãos orçamentários, e da União, que perpassa aí os mais diversos órgãos e unidades orçamentárias. Vamos falar agora, pessoal, do subtítulo localizador do gasto. Quando a gente estava falando lá das ações, a gente mostrou que o programa tinha 4 números, a ação tinha mais 4, o subtítulo seriam mais 4 números. A gente vai rever daqui a pouco. O que é esse tal de subtítulo localizador do gasto? Utilizado especialmente para especificar a localização física da ação. Na classificação orçamentária, eu quero saber onde que está, onde vai ser implementada aquela política pública, onde vai estar a localização física daquela ação. Vamos utilizar o subtítulo. Não pode haver, por conseguinte, no subtítulo, alteração da finalidade da ação, do produto e da meta estabelecidos.
O subtítulo ele é para indicar, é um localizador do gasto, não é para alterar a finalidade de ação, do produto, nem das metas. Claro, se alterar a LOA, pode sim ser alterado, mas como regra geral, se você não está alterando a LOA, você não pode usar o subtítulo para fazer outras alterações. O subtítulo pode ser de abrangência nacional, no exterior, por região, tem as diversas regiões do BGE, por estado, por município, ou até mesmo, excepcionalmente, por outro critério quando necessário. Ele representa, o subtítulo, o menor nível de categoria de programação e será detalhado por, aí aqui vem diversas classificações orçamentárias, por esfera orçamentária, por assinatura de despesa, modular de aplicação, identificador de uso por fonte de recursos, sendo o produto e a unidade de medida os mesmos da ação orçamentária. Ainda sobre o subtítulo, para os casos que não seja possível a regionalização durante o processo de elaboração orçamentária. O que acontece? Muitas vezes, quando você está elaborando a lei orçamentária anual, não é possível que você faça logo a regionalização. Aí não coloca a regionalização, coloca nacional, por exemplo, que é muito abrangente. Difícil saber onde está a ação se você colocar apenas o 0001, que é o nacional. Não, nesse caso, vai ser necessário regionalizar no momento da execução. Não vai estar na LOA, mas no momento que for executar a despesa, vai ser feita a regionalização, para a gente saber onde foi efetivamente implementada a política pública. Então, para esses casos que não seja possível a regionalização, foi criado um atributo que permitirá fazer regionalização na execução. Então, vai ser um campo, regionalizar na execução, que vai ser marcado, aí o modo de acompanhamento lá do sistema integrado de planejamento e orçamento, solicitará a execução física e também a região onde a despesa ocorreu. Esse é o nosso subtítulo. E aqui, para mostrar para vocês, para a gente rever como é que fica a divisão com programa, ação e subtítulo. Lá, lembra que eu falei, são 4 números para o programa, a ação são mais 4, e completando a ação nós temos o subtítulo com mais 4 números. E aqui, pessoal, é muito raro de aparecer em provas, mas tem lá no Manual Técnico de Orçamento. Eu vou passar aqui para vocês, quando a gente olha na Lei Orçamentária Anual, pelo primeiro número aqui da ação, a gente consegue saber se trata de um projeto, que é aquele operação limitada no tempo, se trata de uma atividade, que é aquela ação de forma mais contínua, ou de operação especial, que não resulta um produto, não gera contraprestação direta. O projeto vai começar com 1, 3, 5 ou 7, esses 4 números ímpares. A atividade vai começar com 2, 4, 6 ou 8, e a operação especial vai começar com 0. Então, a gente olha lá numa ação, se vê lá que ela começou com 4, a gente já sabe que a gente está falando de uma atividade, só pelo olhar o número da ação. Isso aqui geralmente não cai em prova, mas não custa passar para vocês. E para decorar, geralmente para decorar, né, se precisar decorar, eu lembro assim, ó, par atividade. Eu lembro aqui, ó, par atividade. Par atividade, eu já sei que os números pares, fora o 0, são da atividade, e os números ímpares, 1, 3, 5 e 7, aqui no caso não tem o 9, são classificados como projeto. Esse aqui não é tão importante para vocês. Bom, um conceito novo, que já apareceu aí em algumas provas, é o que trata de plano orçamentário, tudo envolvendo aí a nossa estrutura programática. O que seria esse plano orçamentário? É uma identificação orçamentária de caráter gerencial. O que significa que é caráter gerencial? Que ela não está constante na LOA, vinculada à ação orçamentária. Finalidade do plano orçamentário: permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução ocorra em um nível mais detalhado ainda que o do subtítulo. Vou dar um exemplo para vocês. Na época que foi criado esse plano orçamentário, eu estava lá na Secretaria de Orçamento Federal. Quando tinha uma universidade federal, por exemplo, ela tinha diversas ações. Tinha ação para pós-graduação, tinha uma ação lá para o nível superior, tinha várias ações dentro da universidade. Então, toda vez que o reitor da universidade precisava mudar alguma coisa dentro daquela ação, precisava enviar o pedido de crédito, que é aquela alteração orçamentária, lá para a Secretaria de Orçamento Federal, só nesse exemplo que eu estou dando para vocês, e demorava, às vezes muito tempo, até que às vezes necessitava de projeto de lei, para que ele conseguisse simplesmente tirar uma parte de um recurso de uma graduação para uma pós-graduação, ou vice-versa, por exemplo. Então, nesse caso, criou-se uma ação só, voltada para a pós-graduação e para funcionamento da graduação, e por baixo deles, o próprio plano orçamentário pode fazer essas divisões. Eu não sei se ainda hoje
está assim, mas é um exemplo que eu estou dando para vocês da época, da utilização do plano orçamentário. Então, ele tem autonomia, o gestor público passa a ter autonomia dentro dessa ideia aí de plano orçamentário. Ele tem autonomia sem precisar, toda vez, mandar lá para a SOF para fazer uma troca, a gente pode dizer que é considerada boba, né? Que é uma troca voltada para a gestão, não precisa, novamente, passar lá em cima no Poder Executivo ou passar para lá, por exemplo, no Congresso Nacional. Então, um exemplo aqui de plano orçamentário, a gente vai ver outros aqui. Na maioria dos casos é opcional, é um instrumento de gestão, então não pode ser obrigatório, mas será obrigatório para as ações orçamentárias que requerem um acompanhamento mais intensivo. A gente vai entender agora quando a gente falar os tipos de PO. Mas nessa situação, que requer um acompanhamento intensivo, haverá um campo no cadastro da ação, marcado pela SOF, que indicará essa obrigatoriedade. Então, regra geral, o PO ele não é obrigatório, se for obrigatório, vai ser indicado pela SOF. Estamos quase terminando a nossa aula. A gente vai falar sobre os tipos de PO, que vai até nos ajudar a entender o que é esse tal de plano orçamentário. O que é essa tal aí de informação gerencial, que vai estar abaixo ainda da ação do subtítulo. O primeiro tipo de PO é o que fala de produção pública intermediária. Ele é um tipo de PO, pessoal, que vai identificar a geração de produtos ou serviços intermediários, ou aquisição de insumos utilizados na geração do bem ou serviço final da ação orçamentária. Mas o conceito é dar para vocês um exemplo. Imagina uma ação de fomento à educação ambiental. A ação ela é muito ampla, ela tem vários passos, vários insumos que vão culminar no produto final. Então a gente tem, por exemplo, um PO, formação de educadores ambientais. Primeiro ponto, uma produção intermediária. Feito isso, faz a produção e difusão de informação ambiental e caráter educativo. Mais um ponto. Feito isso, faz a gestão compartilhada da educação ambiental. Então, em vez de ser também 3 ações diferentes para isso, é uma ação só, é uma ação de fomento à educação ambiental, mas com produtos intermediários. E a gente é acompanhado pelo PO. É um tipo de PO, produção pública intermediária. Esse aqui é bem fácil de visualizar, ó. São etapas de projeto. Então, cada PO vai simbolizar uma fase ou uma etapa do projeto, que pode ser acompanhado detalhadamente. Imagina que seja obrigado, um determinado projeto, que ele seja acompanhado de forma detalhada, aquele PO que vai ser obrigado, vai ser marcado aquele campo que vai obrigar que seja feito um acompanhamento intensivo. Imagina a construção de um prédio. Tem lá todas as fases necessárias para a construção, desde a parte lá da fundação do prédio até a gente chegar nos finalmente, lá que a gente vai fazer os retoques finais no prédio. Cada etapa dessa é um PO. Então, o PO pode servir para seguir etapas. Pode ser um mecanismo de acompanhamento intensivo, quando utilizado para acompanhar um segmento específico da ação orçamentária. Exemplo, ação e implantação de obras e equipamentos para oferta de água. Pode perpassar por mais de um programa, naquele programa no âmbito mais global, né? O Programa Brasil Sem Miséria, um programa voltados no oferta de água para os demais programas. Então, a gente tem aqui também um acompanhamento intensivo. Eu quero saber, dentro do programa Oferta de Água, dentro do PO Oferta de Água, qual relacionado ao programa Brasil Sem Miséria, aquele que faz bastante propaganda, aquele que pode ser preferência por um determinado governante. Então, acompanhamento intensivo. E, finalmente, funcionamento de estruturas administrativas descentralizadas. Então, a gente identifica recursos destinados para despesas, manutenção e funcionamento de unidades descentralizadas. Por exemplo, isso aqui, administração da unidade. Vamos dar um exemplo, novamente, de uma universidade. A universidade ela pode ter aqueles campos mais próximos dela, próximo da reitoria, como pode ter outros campos pelas diversas cidades dentro do mesmo estado. Então, nós temos a administração, uma administração da unidade, uma ação, mas temos uma administração daqueles campos mais próximos da reitoria, e pode ter de um campo que tem numa outra cidade distante. Então, pode ter um PO voltado para aquela sede e um PO voltado para aquele campo que está numa cidade mais longeva, que não está próxima da universidade. Você quer fazer diferenciação, é tudo administração da unidade para diferenciar dentro do PO. Então, pessoal, botando na nossa tela aqui, nós temos os tipos de PO, produção pública intermediária, etapas de projeto. Então, se produção pública intermediária, a gente vai tendo insumos, vai construindo até chegar na ação, até chegar na ideia final da ação, etapas de projeto,
que a gente vai subindo degrau a degrau cada uma das fases do projeto, acompanhamento intensivo, quando se quer acompanhar uma determinada parte da ação, e funcionamento das estruturas administrativas descentralizadas, que estão fora daquela sede, daquela área central. Esses são os tipos de plano orçamentário. Pessoal, aqui encerramos o assunto estrutura programática ou classificação programática. Até o nosso próximo encontro.